continuando a nossa aula, instalamos o servidor de aplicação web USB Web Server. Agora vamos conhecer as configurações do servidor de aplicação. Então, a primeira configuração é a pasta onde iremos colocar os arquivos PHP. Então, clicando nesse primeiro botão aqui da aba geral, vamos clicar root dir, vai abrir a pasta root. Essa pasta root é a pasta inicial, ou seja, é a pasta em que o servidor de aplicação web reconhece os arquivos em PHP. Então, todos os arquivos que serão interpretados pelo servidor de aplicação web devem ser colocados nessa pasta aqui, ok? Na pasta root. O outro botão, que é o localhost, é o botão que vai abrir o browser. E o browser ele vai setar diretamente para os arquivos que estão na pasta root. Então, o arquivo inicial, né, clicando nessa pasta, ele vai abrir o meu arquivo index, que é o meu arquivo inicial. Esse arquivo inicial index, ele está aqui na pasta root, né, index.php. Se eu renomear esse arquivo, o arquivo, ele não vai conseguir achar o meu arquivo inicial. Então, o que ele vai fazer? Eu vou atualizar aqui a página, ele vai mostrar todos os arquivos e diretórios que se encontram dentro da pasta root. Então, eu vou conseguir navegar dentro do meu servidor na porta 8080, por meio do browser. Então, se eu tiver o arquivo index.php, ele vai abrir esse arquivo. Ele é reconhecidamente como um arquivo inicial. Bom, como eu não tenho ele, eu posso clicar nele e abrir, né? Ele vai interpretar e vai ser renderizado no meu browser, ok? E eu tenho outros arquivos aqui também que eu posso navegar, né? Tenho pastas de imagens e tenho um arquivo de estilo, ok? O outro botão de configuração importante é esse botão phpMyAdmin. Esse botão, quando eu clico, ele abre o gerenciador do banco de dados MySQL. Então, eu preciso utilizar um login na caixa de texto, o utilizador, que é o login, é o root, e na palavra passe eu vou usar a senha USBW. Então, eu vou digitar aqui root, ok? E USBW e clicar em executar para poder conseguir entrar aqui no meu gerenciador do meu banco de dados. Então, eu estou gerenciando as minhas bases de dados. Eu só tenho uma, que é a teste, ok? Dentro da teste eu não tenho nenhuma tabela de banco de dados. Mais para frente a gente vai aprender como criar uma base de dados, tabela, criar chave primária, chave estrangeira. Acredito que vocês já tenham aprendido na disciplina de banco de dados, e aqui a gente vai ver também um pouquinho como é que cria uma base de dados e acessa por meio do PHP. Então, a gente vai usar o phpMyAdmin, usando aqui o browser, para administrar o banco de dados MySQL. Isso nas semanas lá na frente, quando a gente for ver banco de dados. Ok? Bom, e as outras configurações a gente pode acessar aqui nas outras abas, né? Tem a aba Apache. Na aba Apache eu tenho o meu servidor web, que é o Apache, ele deve estar online para funcionar o meu acesso pelo browser, para eu conseguir acessar, né, aqui o browser e acessar as páginas em PHP. O Apache ele precisa estar online. Se eu parar aqui, ele vai ficar offline e aí eu não consigo acessar, né? Aí ele vai ficar tentando carregar e vai dar essa mensagem aqui, né? Então, se eu clicar em Start, aí eu consigo acessar por meio da porta 8080, envio o pacote, como eu falei na aula de conceitos básicos, né? Envio o pacote por meio do cliente, que é o browser, para o servidor, solicito acesso e ele me devolve a resposta que está aqui na minha tela do browser. Essa é a minha resposta enviada pelo servidor. E eu tenho o banco de dados MySQL. Para eu acessar ele precisa estar online, ok? Então, se eu parar aqui o banco de dados,
e tentar acessar aqui o PHP MyAdmin, que é o gerenciador do banco, eu não vou conseguir acessar o banco de dados. Ele vai ficar tentando carregar aqui o SBW, né? E eu não vou conseguir acessar o banco de dados. Eu não vou conseguir acessar. Ele vai ficar aqui tentando acessar e ele vai dizer que não é possível acessar, ok? Então, o banco de dados ele precisa estar online. A outra aba de configuração, a aba de configurações, né, a última aba, tem aqui a pasta raiz, que é a pasta root, que está configurada dentro aqui dessa caixa de texto, que é a pasta raiz, onde vamos colocar os arquivos em PHP. Tenho a porta aqui do meu servidor Apache, que é 8080, e a porta do meu MySQL. Essas configurações, elas somente são alteradas se houver conflito de porta com algum outro servidor de aplicação web. Caso você esteja usando XAMPP, outro serviço que esteja na mesma porta, você pode alterar a porta e colocar 8081, por exemplo. Muito cuidado na hora de alterar a porta para não dar conflito ainda com outros, com outras aplicações, com outros softwares. Você pode salvar. No momento que você salva, ele vai reiniciar, vai parar o meu serviço e vai startar novamente, iniciando novamente. E aí vai ficar online. Quando ele ficar online, eu consigo aqui na aba geral, clicar no localhost e acessar. Tá vendo que ele está na porta 8081 agora, numa porta diferente. Ele está aberto o serviço web, o serviço de aplicação web, ele está executando na minha máquina e está recebendo e enviando pacotes por meio dessa porta. Ok? E por último aqui a aba sobre, que eu tenho aqui quem é o desenvolvedor, o nome da empresa, informações do próprio software, e a versão, que é a 8.6 que a gente está usando. Ok? Então, nós ficamos por aqui nesta aula. Na próxima aula, vamos criar uma página em PHP, uma página de teste Olá Mundo, apenas para testar a verificação de acesso, se está funcionando a interpretação da página pelo USB Web Server. Então, uma ótima semana e até a próxima aula.